Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Lucas Barbosa. Vamos dar continuidade ao módulo de identificação de plantas medicinais, agora estudando o caule. O caule é um órgão da planta muito importante também para quando a gente vai diferenciar diferentes plantas, né? Ou mesmo quando a gente vai identificar uma planta medicinal. O que é que nós precisamos observar no caule? Até o final da aula, eu quero que vocês tenham essa resposta. Tá? O que é que nós precisamos observar no caule para que nós possamos identificar corretamente as plantas medicinais? Para que a gente possa diferenciar uma planta da outra. Tá? Vamos iniciar aqui pela primeira imagem, colocar a câmera mais para o lado. Os caules eles são formados por nós e entre nós, né, pessoal? Então aqui você tem um nó, aqui você tem outro, aqui você tem outro. E a região entre esses nós a gente chama de entrenó, tá? Maravilha? O nó é aquela região onde os ramos se inserem, onde as folhas se inserem, as flores e às vezes até mesmo o haste que segura o fruto, né? O pedúnculo. Maravilha? Vamos entender outras duas estruturas que são extremamente importantes aqui em termos de identificação de plantas medicinais. São as gemas, tá? Nós temos dois tipos de gema. A gema lateral, tá? Que permite o crescimento da planta lateralmente. Perfeito? As gemas laterais, elas ficam nos nós. E nós temos as gemas apicais, ou a gema apical, né? A gema apical, ela permite o crescimento da planta na vertical. Crescimento em altura, tá? Da nossa planta. Bom, você já deve ter escutado em relação ao olho da goiaba, né? Ah, o olho da goiabeira. O olho da goiabeira nada mais é do que a gema apical do ramo daquela goiabeira, de um dos ramos da goiabeira. Perfeito? Aqui nessa imagem nós podemos notar, né, no caule do tipo colmo, que a gente chama, vocês já vão aprender o que é um colmo, mas esses nós aí, eles podem ser observados, né, com a coloração branca, e os entrenós são os espaços entre os nós. Muito simples. Bom, a planta ela pode ter um crescimento monopodial, tá? Quando a planta cresce somente a partir da gema apical, tá? A planta ela vai crescer em altura, mas ela não vai crescer em largura, quando o crescimento é monopodial. E nós temos o crescimento simpodial. Vamos aprender agora sobre os tipos de caule. É isso que eu quero que vocês aprendam. Tá? Existem caules aéreos, perfeito? Existem caules subterrâneos que ficam abaixo do solo. Existem caules aquáticos, tá? Que nós vamos ver adiante. Existem caules também trepadores, exatamente, que se fixam, né? Que usam um substrato para o seu crescimento. Nós vamos ver tudo isso. Vamos iniciar pelos caules aéreos. Nós temos basicamente três tipos de caules aéreos. Vamos iniciar por esses três tipos. Aéreo é todo tipo, é todo tipo de caule que cresce acima do solo. Tá? Então, cresceu acima do solo, pode ser considerado como aéreo. Tá? Nós temos o caule do tipo tronco, que é típico das árvores. É um caule mais grosso na base do que na parte superior, que se divide em ramos. Então, nós temos um tronco característico aqui, e acima desse tronco nós temos essa área de ramificação do nosso caule, que dá origem ao que a gente chama de copa da nossa árvore, certo? Nós temos o caule do tipo estipe, muito típico de palmeiras, é um caule cilíndrico, não tem ramos, não tem ramificação, não tem ramos, então o crescimento é monopodial e possui um conjunto de folhas na zona superior. Caule do tipo estipe é o caule das palmeiras, perfeito? E nós também temos o caule do tipo colmo, que é um caule típico da cana-de-açúcar. É um caule cilíndrico, normalmente oco, com nós maciços, separados por entrenós. Nós temos também caules subterrâneos. Subterrâneo, gente, é quando aquele caule cresce abaixo do solo, como é o caule, por exemplo, da bananeira. O caule da bananeira cresce abaixo do solo. Aquilo que você enxerga na bananeira não é um caule, tá? É um conjunto de folhas sobrepostas. Vamos aprender sobre isso, tá? Então, exemplos de caules subterrâneos. Caule do tipo tubérculo. Nós temos como principal exemplo de caule do tipo tubérculo a batata. Aquela batata que você usa para fritar, para fazer batata frita, tá?
Então, é um caule volumoso e tem substâncias de reserva, principalmente o amido. E, normalmente, esse caule não apresenta raízes muito pronunciadas, certo? Então, é um caule que tem gemas. A partir dessas gemas, nós vamos ter o crescimento de raízes, tá? Bem característico. Outro tipo de caule subterrâneo, ou seja, que fica abaixo do solo, é o caule do tipo bulbo. Esse caule é volumoso, com folhas escamosas, que normalmente a gente chama de catáfilos sobrepostas, folhas escamosas sobrepostas, com raízes na zona inferior. Exemplo típico de caule do tipo bulbo é a cebola e também os dentes de alho, perfeito? Vamos entender como é que funciona aqui essa estrutura. Então aqui você tem as raízes, perfeito? Bem aqui, gente, nós vamos ter o nosso caule, que a gente vai chamar de prato, nessa regiãozinha aqui de baixo. E esse prato, ele é coberto, né? Ele é protegido por folhas escamosas, que é aquela parte, por exemplo, da cebola que a gente usa para temperar o alimento, né? Para colocar na salada. Então ali são folhas escamosas, tá? Usadas para diversos fins, que vão proteger esse caule que está nessa região aqui. Esse caule a gente vai chamar de prato, perfeito? Da mesma forma ocorre com o dente do alho. Cada dente do alho a gente chama de bulbilho, tá? Cada dente de alho a gente chama de bulbilho. O conjunto de bulbilhos, o conjunto de dentes de alho é que a gente chama de bulbo, perfeito? O outro tipo de caule subterrâneo é o rizoma. O rizoma, ele tem uma forma alongada, cresce na horizontal e possui substâncias de reserva. Pessoal, o rizoma, o exemplo mais típico é o gengibre. Perfeito? Bom, nós temos caules trepadores também, né? Que são aqueles que vão se fixar a determinados substratos, se enrolar nesses substratos, permitindo, assim, o seu crescimento, né? Propagação também daquela planta. Nós temos caules também do tipo rastejantes, que rastejam, como o próprio nome diz, no solo. Um tipo é o caule do tipo estolão. Tá? Exemplo típico do caule rastejante é do tipo estolão. Exemplo, morango, que você tem o que a gente chama de estolho, que é esse caule rastejante, que une uma plantinha à outra. Perfeito? Vamos adiante. Aqui eu tenho um material bem interessante, esse livro de organografia, botânico-organográfica, que ele vai nos mostrar o caso da uva, que tem um caule trepador, né? Com a presença de gavinhas, que são estruturas, são modificações do caule que vão se fixar ao substrato. É como se fosse uma molinha, né, gente? A gavinha. Aqui nós temos o caule do tipo tronco. Então vejam, até aqui você tem o tronco da árvore. A partir dessa região você tem a ramificação, perfeito? Do nosso caule, dando origem ao que a gente chama de copa. Então isso aqui é a copa da nossa árvore, perfeito? Nós temos o caule, esse aqui é bem importante, o caule também do tipo aéreo, que é o caule do tipo haste. Isso aqui, gente. Ele é o caule das ervas, ou seja, aquele caule fino, normalmente verde. Vamos lembrar desse nome, o caule das ervas é do tipo haste, na maioria dos casos. Aqui nós observamos um caule do tipo trepador, contendo raízes que a gente chama de raízes grampiformes, que vão funcionar tipo como um grampo no substrato. Um outro tipo de caule, muito pouco falado, é o caule do tipo escapo, também é um caule aéreo. Então aqui no caso da falsa tiririca, nós temos a presença de folhas, né? Uma folha aqui, outra folha aqui, outra folha aqui, outra aqui e outra aqui. Então aqui nós temos a presença de folhas. E normalmente no centro, na lateral dessas folhas, nós temos o caule do tipo escapo, contendo flores em sua extremidade. Então esse é o caule do tipo escapo. Bom, aqui nós temos o caule do tipo estipe, né? Típico das palmeiras, você já tem esse conhecimento. O caule das palmeiras a gente chama de estipe.
ele não tem ramos laterais, que ele tem um acúmulo de folhas lá na região do ápice, né? O caule do tipo colmo, típico demais da cana-de-açúcar. Não vamos esquecer o caule do tipo colmo. Normalmente é um caule oco, né? Com nós bem pronunciados. Nós temos aqui o caule do tipo rastejante, como é o caso da abóbora, muito simples de identificar. Aqui nós temos caules do tipo trepador, tá? Nós podemos classificar os caules trepadores em dois tipos, a depender da direção onde ele se enrola. Então, se for para a direita, normalmente a gente chama de volúvel dextroso, né? Se ele se enrolar para a esquerda, nós chamamos de volúvel sinestroso, né? E aqui nós temos também um caule rastejante do tipo estolão, que vai formar o que a gente chama de estolho, ligando uma plantinha à outra. Então isso aqui tudo é um caule, gente, ó. Vou marcar aqui para vocês entenderem bem direitinho como é que funciona. Nos nós desse caule, nós temos o surgimento das raízes, né? E a própria planta como um todo. Perfeito? Então, para baixo crescem as raízes, para cima crescem as estruturas aéreas da nossa planta. E essas plantas, elas são unidas a partir do estolão, que é essa região aqui, tá? Então, caule rastejante do tipo estolão. Aqui nós observamos um caule do tipo tubérculo, que é o caso da batata. Aqui nós observamos a presença de gemas, né? Cicatrizes foliares, botão terminal. Aqui nós podemos observar a presença de caules do tipo bulbo. Esse caso aqui é o alho. Nesse caso é o alho. Então aqui nós temos as raízes. Tá? Bem aqui nós vamos ter o prato, que é o caule em si. E ao redor desse prato nós temos folhas escamosas. Tá? Aqui nós temos um caule do tipo rizoma. O exemplo da espada de São Jorge, né, gente? A espada de São Jorge, como vocês já sabem, ela tem folhas sésseis, ou seja, folhas sem pecíolo. Folha no formato de lança, lanceolada, né? A gente pode classificar assim. E aqui abaixo do solo nós temos o caule do tipo rizoma, tá? Caule do tipo rizoma. Para armazenar substâncias nutritivas para essa planta, tá? Perfeito, pronto. Aqui está mostrando no lírio. Vejam só como é que é o caule do tipo bulbo. Pronto, está mostrando perfeitamente. Ó, gente, aqui a gente tem as raízes na parte inferior, né? Aqui nós temos o caule em si, que a gente chama de prato, essa região aqui. E ao redor desse prato nós temos folhas, que a gente chama de escamas, né? Folhas escamosas. Perfeito? Agora vocês observaram a estrutura em detalhes, né? Nós temos aí como exemplo ainda também a falsa tiririca. Aqui está mostrando o exemplo típico do alho, né? Mesma coisa, nós temos a presença das raízes do prato, que é o caule em si, e das folhas ao redor, que são as escamas. Perfeito? Aqui nós observamos a questão das adaptações desses caules. Tá? Quais são as adaptações dos caules? Bom, eles podem se adaptar em cladódio. Cladódio é aquele caule que vai armazenar muita água, que é o caule do cacto, por exemplo, né, dos cactos. E nós observamos nos cladódios a presença de espinhos. Gente, esses espinhos são folhas. Isso mesmo, professor, os espinhos dos cactos são folhas? Sim, são folhas. Tá? São folhas que se diferenciam em espinhos para evitar a perda de água para o ambiente. Tá? Então, o caule dos cactos é do tipo cladódio, aquele caule que vai armazenar muita água. Aqui nós temos um outro exemplo, tá? Do caule do tipo cladódio.
As flores, elas podem se desenvolver aqui nos nós mesmos, né, pessoal? Como eu falei para vocês. Nós temos ainda como adaptação do caule as estípulas, que nós já estudamos lá atrás, na aula sobre folhas também, né, gente? As estípulas é um tipo de adaptação do caule. E também nós temos os acúlios. Acúlios, vocês vão encontrar, por exemplo, na roseira. São aquelas estruturas que parecem espinhos, mas não são espinhos, que você destaca facilmente com a mão, tá? São estruturas da epiderme do próprio caule, então são facilmente destacáveis, né? O acúlio. Não é espinho, tá, gente? É acúlio aquilo ali. Vocês vão já ver uma imagem bem interessante. Outro tipo de adaptação do caule são as gavinhas. Gente, as gavinhas lembram molas, né? Quem já viu, por exemplo, o melão de São Caetano, tem caules que se transformam em gavinhas, né? Que vão ajudar essa planta trepadora a se fixar nessa grade, nessa parede, enfim, naquele substrato. Então, a gavinha parece uma molinha, é uma adaptação do caule. Perfeito. Outro tipo de adaptação do caule são os espinhos. Os espinhos, eles são estruturas mais profundas, eles são de difícil destacamento, tá? É difícil você conseguir destacar um espinho. E um exemplo de uma planta que apresenta espinho é a laranja, a laranjeira, né? Aqui nós podemos observar as estruturas internas do caule, tá? Então, se você fizer um corte do caule numa determinada árvore, e você observar as estruturas que a gente tem dentro desse caule, dizendo de uma forma bem simples e bem básica, a parte mais interna, que a gente chama de cerne, que é a parte mais dura da madeira, né? Rica em resinas, taninos, corantes, é aquela madeira mais nobre. Móveis produzidos com cerne são móveis caríssimos, né? Que é a parte mais nobre da madeira. Bom, depois nós temos uma outra camada, que a gente chama de xilema ou alburno. Nessa camada nós temos vasos que vão levar água e sais minerais das raízes até as partes mais superiores da planta. Perfeito? Xilema ou alburno, segunda camada. Nós temos uma outra camada aqui bem fina que a gente chama de câmbio. E a outra camada depois do câmbio é o floema. Tá? Então o câmbio ele fica entre o xilema ou alburno e o floema, que a gente também chama essa camada aí de líber. Tá? Nessa região do floema, nós temos vasos. O floema em si é composto por vasos que vão levar os carboidratos produzidos nas folhas a partir do processo da fotossíntese para as partes mais inferiores da planta, inclusive para as raízes. Tá? E a última camada, a camada mais externa, é a casca em si, né? Que é aquela região mais dura da nossa planta. Repetindo, gente. Cerne, depois vem o xilema, câmbio e o floema. Tá? O câmbio ele fica entre o xilema e o floema. E a região mais externa é a região da casca. É muito importante que sempre que a gente arranca a casca de uma determinada árvore, a gente arranca também o floema. Tá? Ou seja, a gente arranca aqueles vasos que contém em seu interior um líquido rico em carboidrato. Carboidrato este que foi produzido nas folhas e que precisa ser levado para as raízes. Então, quando você arranca a casca de uma planta, você danifica, você retira esses vasos daquela região, esses carboidratos não vão conseguir chegar das folhas até as raízes, naquela região. Ah, mas a planta continua viva. Tudo bem, porque você não fez o anelamento completo desse caule. Se você fizer o anelamento completo desse caule, arrancando a casca, né, ao redor de todo esse caule, numa determinada região dele, você mata a planta, que você vai estar arrancando todo o floema naquela região e impedindo dessa forma que esses carboidratos que são produzidos nas folhas cheguem às raízes. Você vai estar destruindo a planta, você vai estar matando a planta, e isso é crime ambiental, como a gente já sabe. Tá? Se vocês quiserem entender melhor quais são as estruturas naqueles caules mais novos, a gente chama aqueles caules mais novos de estrutura primária. Aqui estão todas as camadas, né? Vocês podem pausar o vídeo, caso queiram
né? E podem conferir dessa forma a estrutura primária, ou seja, a estrutura daqueles caules mais novos, e os caules mais velhos, né, já adultos, a gente chama a estrutura de estrutura secundária, e aqui estão as diferentes camadas. Tá? Você pode dar pause para estudar, caso deseje. Aqui nós temos a presença, a ilustração dos nós e dos entrenós. O nó nada mais é do ponto de inserção das folhas no caule. Os entrenós são os espaços entre os nós. Tá? E nós também temos demonstrado aqui a gema lateral e também a gema terminal, o apical. A gema lateral é o ponto de origem do broto, que forma ramos. Deste surgem folhas e flores. É a partir das gemas laterais que a gente tem um crescimento lateral da planta. Tá? Os ramos vão crescer a partir das gemas laterais. Já a gema terminal, aquela que fica no ápice, a parte mais alta desse caule, e ela promove o crescimento do caule para cima, na vertical. Perfeito? Para relembrar, sempre bom a gente estar reforçando os conhecimentos que a gente está adquirindo. Nós temos caules trepadores, né? Aqueles que se fixam sobre suporte, a gente pode chamar também de sarmentoso. Nós temos os caules típicos das ervas, que a gente chama de haste, né? São caules pouco resistentes, pequenos. Caules finos e verdes, normalmente. Nós temos ainda o caule do tipo stipe, que não se ramifica lateralmente. É o caule típico das palmeiras, caule do tipo stipe. É um caule cilíndrico e não ramificado. Nós temos o caule do tipo tronco, que é o caule das árvores, né, comum. As árvores comuns. Então você tem um tronco aqui predominante. E a partir dessa região do caule você tem a ramificação do mesmo, formando o que a gente chama de copa da árvore, né, gente? Maravilha? Nós temos caules rastejantes, aqui também do tipo, no caso desse, deixa eu voltar aqui. No caso desse, nós temos o caule rastejante. Opa! Bom, vamos lá. Do tipo estolho, né? Como é o caso do morango. Expliquei bem para vocês já. Nós temos ainda o caule do tipo colmo, né? Típico demais da cana-de-açúcar. Quando o caule ele está dentro da água, a gente chama ele de caule aquático, muito simples. E nós temos os caules subterrâneos, que são eles. O rizoma, exemplo típico é o gengibre, são caules cilíndricos que crescem horizontalmente sobre a terra e apresentam folhas subterrâneas. Nós temos o caule do tipo tubérculo, deixa eu diminuir aqui o tamanho, pronto. Caso típico da batata, que você usa para fazer batatinha frita, né? E o caule do tipo bulbo, exemplo típico, a cebola, os dentes do alho, como a gente já vinha comentando. Perfeito? Aqui nós temos as adaptações dos caules, mas nós já chegamos a ver isso. Né? Aqui nós temos o caule esférico, armazena água, né? O caule tipo de cacto. Nós temos os caules achatados. Nós temos os caules e também colunares, no caso do mandacaru, que também é um caule de cacto, né? Todos esses a gente chama de cladódios, tanto esférico, quanto achatado, quanto colunar. A gente chama de cladódio. São aqueles caules, como vocês já viram, destituídos de folhas comuns, né? Na verdade, as folhas elas são os próprios espinhos, e são caules que armazenam muita água, né? Como a gente já havia falado. Então, caule esférico, achatado, colunado, tipo cladódio, são aqueles que armazenam água e que as folhas elas se adaptam para espinhos. Elas se transformam, né, gente, em espinhos. Vocês podem ver. Bom, aqui está a modificação do caule, a adaptação do caule na forma de gavinhas. São molazinhas, né, pessoal, que vai ajudar a planta a se fixar melhor no substrato. Aqui a gente pode observar também, ó, além disso que a gente já falou, que tem caules que crescem em formato de fita,
com folhas reduzidas. Nós vamos encontrar algumas plantas, né, que tem esse tipo de caule em forma de fita. E aqui também nós temos caules, ramos, com aparência de folha. E a flor também se transformando aí no fruto, né? Eu gosto bastante dessa imagem, porque ela é bem útil para explicar, para demonstrar. Vamos lá. Aqui na letra A, de forma prática, nós temos um caule do tipo subterrâneo, exatamente. Isso aqui que vocês observam na bananeira não é o caule da bananeira, não. Isso aqui são folhas sobrepostas, que lembram caule, mas não são caule, tá? O caule ele está aqui abaixo do solo, perfeito? Então o caule da bananeira é subterrâneo. Na letra B nós temos uma árvore, caule do tipo, muito bem, caule do tipo tronco. Deixa eu voltar aqui. Caule do tipo tronco, gente, ó. Aqui nós temos o tronco predominante, por isso que é uma árvore, né? E a partir dessa região nós temos o caule se ramificando. Ó. Na letra C nós temos uma árvore de porte um pouco menor, mas nós observamos a presença de um tronco aqui, né, gente? Não dá para ver muito bem, mas esse tronco está um pouco distante do solo, então é a árvore. Aqui nós vemos o caule do tipo estipe, olha só, típico das palmeiras. Olhou para esse caule já sabe, é o caule do tipo estipe. Aqui nós temos o caule do tipo colmo, típico da cana-de-açúcar, né? Aqui nós temos o caule do tipo trepador, na letra F. Na letra G também temos o caule do tipo trepador. E na letra H nós temos o caule do tipo rastejante. Muito simples. Então, assim, classificar os caules é muito tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. Para vocês lembrarem a diferença de acúleo e espinhos, eu trouxe aqui a representação para vocês, tá? Então, acúleo é aquela estrutura, por exemplo, presente nas roseiras, que a gente destaca facilmente com as mãos. Já o espinho verdadeiro, gente, é aquele bem rígido, bem duro, que é dificilmente destacável. Ah, esse é o espinho verdadeiro, é o espinho bem resistente. O acúleo é uma estrutura da epiderme. O acúleo é uma estrutura da epiderme, portanto, facilmente destacável. Já o espinho é uma estrutura mais profunda, tá? Que é muito difícil de destacar. Então, o que é que nós precisamos de fato observar quando a gente vai ao encontro de uma determinada planta em relação ao caule? O que é que nós devemos observar? Devemos observar todos esses fatores que a gente vem trabalhando, né, nesta aula. A cor do caule, como é a aparência da casca, tá? Isso tudo é muito importante. Se nesse caule tem sulcos, qual o formato desse caule, se é quadrado, se é redondo, tudo isso ajuda muito. Se esse caule ele solta cascas finas ou cascas mais grossas, tudo isso é importante. Às vezes até o cheiro do caule pode ser determinante na hora de identificar uma determinada planta medicinal. Gente, era isso. Espero que vocês aproveitem ao máximo esses conhecimentos e até a próxima aula.